Vamos voltar a falar de coronavírus agora, informações importantes, né? Eu tenho contato com o médico infectologista do HC, o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, o doutor Alexandre Naime, que gentilmente atendeu a nossa equipe também, para que a gente possa falar sobre testes, sobre medicamentos, porque muita boataria surge e a informação precisa vem de quem conhece o assunto. Doutor, muito obrigado, viu, por atender a nossa equipe. São vários testes diferentes de coronavírus, né? Um mais demorado, um outro mais rápido, um mais confiável e outro menos. Resumidamente, quais são as opções e as mais confiáveis, doutor? Boa tarde. Boa tarde, pessoal da SPT. Então, vamos ser bem didáticos, bem objetivos. Existem dois tipos de testes disponíveis, que são divididos em, primeiro, testes diretos, que mostram a presença do vírus, que mostram um pedaço do material genético do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Esse teste ele é conhecido também como RT-PCR ou SUAB, porque ele é feito com aquele cotonete que se coleta no fundo do nariz e também no fundo da garganta, e ele então vai ser processado para se procurar então essa assinatura, o material genético do SARS-CoV-2. Ele é o melhor exame, o que tem maior acurácia, ele é o padrão ouro. Problema, ele demora um pouco para ficar pronto, ele tem em torno de 1 a 2 dias para sair o resultado, a depender do laboratório público ou privado, e ele custa mais caro, porque ele envolve uma tecnologia de ponta, de última geração. Ele tem uma chance de não acusar a doença, ou seja, de falso negativo, baixa, em torno de 20 a 30%. Mas a chance de, quando o resultado vem positivo, ser a doença é de 100%. Portanto, ele é o melhor teste. Lembrando que ele deve ser feito nas pessoas que são sintomáticas, naquelas pessoas então que estão com algum tipo de característica da doença, como por exemplo febre, dor de garganta, espirrando, tossindo, porque ele vai então mostrar a presença do vírus. Então esse é o primeiro teste. O segundo tipo de testes são os chamados testes sorológicos, que são testes indiretos. Eles vão mostrar a presença então de anticorpos que a pessoa vai fazer contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, e, portanto, ele não pode ser aplicado exatamente nos primeiros dias da doença, porque o sistema imunológico demora um pouco para produzir esses anticorpos, cerca de 7 a 10 dias. Ele deve ser aplicado, então, a partir principalmente do 10º dia, ele fica mais positivo a partir principalmente do 14º dia. Portanto, não é um bom exame para saber se aquela pessoa que começou a ter sintomas é realmente portadora da Covid-19. E um segundo problema, que é, na verdade, o principal problema, ele ainda tem uma acurácia, ou seja, a qualidade dele ainda é muito ruim, porque é um teste de primeira geração, não se conseguiu identificar realmente anticorpos que sejam bastante específicos e bastante sensíveis. Portanto, ele tem chance de dar errado em torno de 50%, o que significa que é quase a mesma coisa que fazer um jogo de cara ou coroa. A chance de ele dar errado, tanto falso positivo quanto falso negativo, é muito alta. Então não vale a pena, no atual momento, principalmente em termos de avaliação individual de um paciente, se fazer esse teste. A grande vantagem desse teste é o preço. Ele é um teste muito mais barato, não estou dizendo que ele custa pouco, mas ele é mais barato que o padrão ouro, que é o RT-PCR, e ele só tem um tipo de uso, que é nos inquéritos epidemiológicos, quando eu quero ver se uma população foi exposta ou não. Porque aí eu tenho como calibrar, eu tenho como fazer modelagem matemática e, através de alguns cálculos, saber colocar aquele falso positivo e falso negativo e chegar num padrão mais próximo da realidade. Tá certo. Doutor, existe uma polêmica muito grande também, além dos tipos de testes utilizados, né? Sobre a metodologia utilizada, cada prefeitura me parece que acaba adotando um procedimento, né? Botucatu está partindo agora para testes de sorologia, para tentar descobrir qual é a parcela da população ainda vulnerável. São Carlos tem feito estudos mais parecidos com pesquisas eleitorais, com amostragem da população para tentar saber. Outras cidades realizam testes em massa. Tá com sintoma, passa lá no drive-thru e faz o teste rapidinho para saber. E outras cidades, como é o caso de Jaú, por exemplo, a prefeitura diz, isso tudo é politicagem e a gente não vai fazer teste coisíssima nenhuma. Afinal de contas, qual é o caminho equilibrado para que a gente conheça a dimensão da epidemia aqui na região? A melhor estratégia é a combinação
do uso racional desses testes. Então, por exemplo, para pacientes sintomáticos, aqueles que têm, então, algum tipo, mesmo que seja só um sintoma, só o nariz escorrendo, só dor de garganta, só febre. Nesses casos, todos eles devem ser testados com RT-PCR, com o exame do suave, o exame do cotonete, porque ele é o mais acurado, ele é o melhor, o que tem mais qualidade para mostrar se o vírus está presente ou não. Então, para pacientes doentes, para pacientes com sintomas, RT-PCR deveria ser obrigatório para a gente conseguir não só dizer se esse paciente tem Covid ou não, mas como isolá-lo. Nós temos que colocar esse paciente fora do contato de outras pessoas com muito mais rigidez. É o que Botucatu faz, por exemplo, desde março, a testagem maciça de todos os indivíduos sintomáticos. E um segundo movimento, que também é super importante, que é o inquérito epidemiológico, e aí sim dá para usar os testes sorológicos, os testes rápidos, porque quando eu uso muita gente, eu consigo calibrar, eu consigo, através de equações matemáticas, sabendo que esse teste tem baixa acurácia, que o resultado dele não é de tão qualidade, mas eu consigo, com fórmulas matemáticas, com uma grande amostra, prever quem vai dar falso positivo ou falso negativo, e aí sim eu tenho uma ideia de quem já se expôs ou não, para saber se a doença realmente está circulando com força ou não. Então essa é a combinação exata que tem que ser feita. Botucatu também faz os inquéritos epidemiológicos sorológicos, que aí você citou uma coisa muito importante, tem que ser feitos com amostragem parecida com aquela mesma de campanha eleitoral, para você conseguir ter uma amostra representativa de todos os estratos da população. Então, dividido por região, por questão social, regiões mais ricas, menos ricas, por regiões rurais ou regiões urbanas e por aí vai. Tá certo, doutor Alexandre Naime, gentilmente atendendo a nossa equipe. Doutor, o tempo passa voando em TV, mas agradeço ao senhor pela disponibilidade, pela didática na explicação. Espero que a gente possa voltar a conversar muito em breve sobre esses assuntos, porque a informação salva vidas, né? A gente sempre prega muito essa situação aqui no programa para que a gente possa humanizar a partir dos relatos todos. Caso o senhor encontre aí o Dr. Kik Gastro pelos corredores do HC em Botucatu, mande um abraço para ele. Ele conhece melhor meu estômago do que eu mesmo conheço, viu, doutor? Um abraço, bom trabalho aí. Dr. Kik foi o meu professor, é uma pessoa muito querida. Eu vou passar as suas saudações. Quero mandar um abraço para todo mundo aí do SBT. Uma ótima tarde. Igualmente, bom trabalho. Dr. Kik conhece meu estômago com endoscopia, que eu